News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Olá, Dimara. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Ontem o Márcio Almeida fez uma pergunta a respeito do Guilherme, ex-atacante do Cruzeiro, que agora vem para o Clube Atlético Mineiro. E eu aqui enganei-me dizendo que ele era atleticano. E, na verdade, o Márcio é um cruzeirense. Eu cometi esse equívoco. Nossa. Me perdoe, Márcio. Olha, abração aí, Márcio. o seu coração estrelado agora fica regozijando-se de felicidade porque corrigi-me no ar. Você sabe que, aproveitando então que ele é cruzeirense, né? E perguntou sobre o Guilherme, a gente sabe dessa dúvida que o torcedor cruzeirense ficou. Por que o Cruzeiro não foi atrás do Guilherme, né? Por que não foi o Cruzeiro que repatriou o Guilherme? Eu acho que o torcedor precisa ter a consciência do seguinte: o Guilherme teve o seu momento no Cruzeiro, né? A filosofia do treinador, o que o Cruzeiro quer hoje para a sua equipe, pode ter mudado, pode ter alterado, né? Então eu acho que essas situações, o Guilherme não é o primeiro cruzeirense que está indo para o Atlético, como vice-versa, e não será o último, com certeza, né? Então são situações que a gente tem. E aí os cruzeirenses falam assim: mas ele jurou amor, jurou voltar. Galera, todo mundo é profissional, né? Eu sempre brinco o seguinte: o torcedor tem essa paixão fantástica que a gente acha linda e maravilhosa, mas para nós que estamos do outro lado, né, jogadores, jornalistas, técnicos, enfim, nós somos todos profissionais, né? E por isso que às vezes o futebol reserva essas situações, vamos dizer assim, diferentes. Né? E tem que se acertar. Guilherme que chega quinta ou sexta-feira, então, para acertar toda a sua situação com o Atlético e aí ter a noção física, como é que ele está. E quem paga o leite das crianças é ele, então ele tem todo o direito de optar para onde ele vai. É verdade. Hoje, então, a gente tem Atlético e Uberaba, jogo que abre a 8ª rodada do Campeonato Mineiro, jogo que acontece às 21h50 lá na Arena do Jacaré. O técnico Dorival Júnior mexe mais uma vez na equipe. Aliás, né, nos últimos jogos, o Dorival não tem conseguido colocar em campo a equipe que ele deseja, por cartões, por contusões, mas principalmente porque ele busca um acerto dessa equipe que, vamos ser sinceros, nos últimos jogos está complicado, né? Mesmo vencendo, o Atlético não tem apresentado uma situação tática que convença seus torcedores, né? Principalmente no jogo contra o Vila Nova, a gente viu um Vila Nova muito tático, muito acertado em campo, e não viu da mesma forma o Atlético. Então, embora o verbo convencer tenha no meio dele vencer, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, o Dorival disse que, principalmente na questão da lateral direita, ele pode se utilizar do Zé Luiz, do Erley ou do Bernard. Eu vou te dizer uma coisa: dá-lhe improvisação, né? Porque tá complicado de resolver essa situação da lateral do Atlético. Eu acho que pela zaga deve ser mesmo o Hever e o Leonardo Silva. O Dorival não definiu o time. O Leandro, pela condição de que o Heron não aparece na relação, deve ser mesmo o lateral esquerdo, ou seja, voltando à sua condição de titular. O Dorival adiantou que o Serginho e o Ricardinho retornam à equipe, que o Serginho não seria lateral. Então lá mudou mais uma coisa. E o Richarlison pelo meio. E aí a situação: será que ele vem mesmo com o Renan Oliveira? Será que o Mancini vai ter uma chance de começar jogando? Eu diria o seguinte: no caso do Mancini, ele já está merecendo essa chance de começar uma partida. Mesmo que ele diga que ele ainda não consegue ficar os 90 minutos em campo, eu acho que você começar numa situação que você pode estar querendo que a sua equipe tenha aquela formação, seria interessante a gente ver o Mancini começando o jogo, tendo essa situação. Na frente, como o Dorival fez elogios à questão do Jobson, disse que ele também vai ter uma sequência de jogos, e voltou a dizer que o Ricardo Bueno jogou bem contra o Vila. Então, aí a gente vai mesmo apostar aí no Jobson e no Ricardo Bueno na frente. A gente está apostando, tá, galera? Se ele vai mudar isso, eu não sei. Mas pelo que ele falou, e se ele disse que o Ricardo Bueno teria uma sequência de jogos, tudo indica que vai ser isso. E aí, com todo o respeito que a gente tem a Uberaba e a condição que a equipe apresenta, hoje é o 9º colocado no Campeonato Mineiro, brigando aí contra o rebaixamento, porque tem o Democrata com 4 e o Ipatinga com 3. Se o Dorival tiver que fazer alguma situação com o Mancini, mexendo nesse meio, visando a Copa do Brasil, tem que ser agora, né? Não dá para ficar esperando muito. Se essa questão do meio-campo do Atlético, que eu acho que tem sido uma situação que não é fácil para o Dorival, e é o coração da equipe, quer dizer, tudo sai dali, a passagem para a defesa, quando a gente critica, às vezes, alguma atuação do Renan Ribeiro, talvez muito exposto ali atrás, né? Ou a passagem para frente, né? A armação dessa jogada, eu acho que é preciso haver uma definição por esse meio-campo. E o que a gente está sentindo é que a cada dia é uma nova situação, uma nova experiência, a gente pede
pode a entrada do Mancini, que acaba não acontecendo. Vamos ver o que é que o Dorival define efetivamente. Ele falou que queria pensar mais um pouco. E eu disse o seguinte, ele está pensando porque realmente a situação não é fácil, né? Se ele tivesse tudo nessa qualificação, talvez ele não tivesse que pensar tanto. Hoje à noite? Hoje à noite, o jogo às 21h50 na Arena do Jacaré. E tem a arbitragem do Igor Júnior Benevenuto. A arbitragem também é boa. É daqui, é a Federação Mineira, é verdade. O Atlético não perde pro Uberaba há 29 anos, né? 29 anos. 29 anos que não perde pro Uberaba. Porque o Uberaba ficou muito também fora do módulo 1, né? Então tem essa história também. O Cruzeiro apresentou ontem oficialmente, então, o Brandão. Claro, o Brandão... Claro, né, com tudo que está girando em torno dele fora das 4 linhas, ele chegou na coletiva bem pé atrás. A assessoria disse que ele não falaria nada sobre as acusações de estupro lá na França, mas claro que a imprensa perguntou e ele disse que veio para jogar futebol. Disse que a vontade dele nesse momento é se encaixar e se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro para que possa ajudar o Cruzeiro. Ele tem noção que a equipe é muito rápida, que está muito encaixada. E ele até disse, Paulo, ele já disputou a Libertadores pelo São Caetano e vai disputar pelo Cruzeiro, mas a grande expectativa dele é para disputar o brasileiro. Ele nunca disputou um brasileiro, olha que interessante. Porque ele saiu muito cedo do Brasil, me lembrou muito o Elber no Cruzeiro, que tudo era uma grande experiência. Sim. Viajei a Manaus. Nossa, que experiência. Fui pra... porque tudo era... Quando foi a Belém, ele perguntou se era a cidade que Jesus tinha nascido. Então, tudo era uma nova experiência e com certeza para o Brandão também vai ser. Já pensou ele aqui na disputa do brasileiro, vendo a coisa ficar bacana do jeito que a gente sabe. E a Libertadores, é claro. E como o Brandão chegou, tem o Wellington Paulista aí com grandes boatos de que está recebendo aí proposta da Rússia, da Espanha, não sei não. Então tá, né? Vamos esperar. Edmar Oliveira volta na... Diga lá, Altanelli. Tem uma matéria interessante aqui no UOL sobre a influência de Calil. O Atlético Mineiro contratou quase 2 times de ex-cruzeirenses. São 20 contratações de ex-cruzeirenses feitas pelo Calil. A primeira começou com Belete lá em 1990. Quando ele era diretor de futebol, né? Isso. Que ele era responsável pelo futebol. Tá aí então mais uma estatística do Calil na vida do Clube Atlético Mineiro. É verdade. Dimar Oliveira volta 12:30 na tela da Band com Minas Esporte, falando sobre tudo que falou aqui e muito mais. Esperando todo mundo, vamos falar do vôlei, né? Quartas de final da Superliga masculina pegando fogo. Os mineiros bem, o Cruzeiro ganhou, a gente vai mostrar tudo. 6h20 na Band News FM e amanhã também aqui na Band News FM. Vamos embora? Sempre.